Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar em pé. Acho que já está ao vivo. As pessoas que estão também entrando pela internet também já estão podendo nos assistir. Alguns irmãos que eu sei que esse retorno de pandemia tem assustado alguns irmãos, estão em casa, mas nós estamos dentro aqui do nosso espaço que podemos nos reunir com 30. Obrigado. 30, 40% é com os irmãos sem problema algum, né? Obrigado aí para a gente estar junto. Nós estivemos aqui orando, intercedendo por vocês, pela igreja, pela família, por esse tempo que está ficando tão delicado. Eu sei que nós precisamos ouvir os sinais de Deus. Tudo o que acontece são sinais de Deus, e nós precisamos fazer essa leitura. E quando nós nascemos de novo, quando você crê em Jesus, né? Quantos creem em Jesus? Diga amém. Amém. E as pessoas que estão aqui nos atendendo também pela internet, você que crê em Jesus, quando nós temos Jesus no nosso coração, Deus nos dá um discernimento das coisas, do tempo que nós estamos vivendo. E a falta desse discernimento, a Bíblia diz que é uma cegueira. E a interpretação e a visão deste tempo é um discernimento. Então que você possa discernir esse tempo, e que o Senhor possa abençoar, e você possa se cuidar firmando no Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja aqui presente, a igreja que está assistindo, nossos amigos. E nós queremos louvar para começar esse culto. Antes do louvor, quero orar e convidar você que está nos assistindo a entrar nesse culto conosco, com adoração. Talvez as pessoas, como é que eu posso entrar no culto, né? Vocês entraram aqui conosco no templo, e as pessoas que estão pela internet, como é que a gente pode entrar? Em espírito. E às vezes nós estamos aqui presente, mas às vezes a gente não está em espírito, também a gente não entra no culto. Você entrar no culto é você se desligar das coisas, e não deixar que nada roube sua atenção, seu foco, que é Deus, para adorar, para receber dele nesta noite um discernimento. Minha oração é que nessa noite nós possamos ter uma revelação do Espírito Santo e um discernimento sobre o nosso tempo, nossa vida, nossa geração. Nós precisamos orar muito por nossa geração, que está assim bastante necessitada dessa presença e dessa oração. É por isso que eu convido os irmãos. Nós estamos orando aqui 1 hora antes de começar o culto, que você possa estar conosco orando. Se você precisar de uma oração, conversar conosco, nós estamos aqui nesse tempo, né? Antes do culto, também depois do culto, mas antes do culto, para a gente interceder pela reunião conosco. Deus abençoe, vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado pela sua graça, misericórdia, favor e amor por nós. Deus, obrigado por sua presença. Eu sinto a tua presença, porque sem a tua presença nós não suportamos. A ausência da sua presença tem desanimado pessoas, tem afastado pessoas. A minha oração é para que elas busquem e sintam a sua presença, para ficar firme no Senhor. Pai, é tão claro quando o Senhor está conosco, é tão forte quando o Senhor está conosco. Podemos saltar muralhas, como disse Davi. Podemos destruir exércitos, atravessar deserto, mares, por causa da tua presença. E Deus, é tão débil a nossa vida sem tua presença, que nada podemos fazer. Por isso nós estamos aqui junto com a igreja presente, junto com essa igreja que nos assiste, nossos amigos pela internet, querendo, desejando a tua presença como nunca na nossa vida. Pai, precisamos mais. Se estávamos vivendo com a tua presença, agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pânico, nós precisamos mais, para estarmos tranquilos e descansar no Senhor. Abençoa a família que está aqui neste culto presente, essa família que está nos assistindo, toda a família desta comunidade. Nós queremos pedir a tua bênção, o seu cuidado, interceder pelas pessoas que estão enfermas, agradecer pelas pessoas que nós oramos, que recuperaram. Deus, somos gratos e estamos em contínua oração por elas. Outras que estão hospitalizadas, nossa intercessão e oração por todas as famílias. Pedimos a tua paz, pedimos a tua proteção e a tua cura,
em nome de Jesus. Que o Senhor seja adorado no nosso coração, na nossa vida, nesse culto que entregamos e ofertamos a Ti. Amém e amém. Deus abençoe, igreja. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está reinando. Ele não está com medo de pandemia. Jesus não está isolado, mas Ele está permitindo que eu e você passemos por isso, para ver o quanto nós o amamos. Amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. E eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória, Deus, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, Santo,
em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós desejamos mais de Ti, Senhor. Nós desejamos mais daquele que é digno, mais daquele que é bom, mais daquele que é formoso. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, só Ele, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Deus, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos cantar mais uma vez ao único que é digno, entregue a Ele de receber. Levante as suas mãos e entregue a Ele a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, a Ti, Jesus. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Deus, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo
nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. 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 Aleluia, amém, Jesus. Nós adoramos Jesus. Seja, Senhor, coroado agora em nosso coração. Vem com sua presença tão doce, pelo Teu Espírito Santo. Abençoe cada vida que está nesse lugar, cada pessoa que está nos assistindo, cada amigo agora. Espírito Santo, vem agora, que possamos receber do Senhor Jesus a graça, a paz e a comunhão com o Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga eu recebo a paz do Senhor, amém. Deus abençoe, poder sentar. Eu creio que nós estamos nesses dias que vão passando, a gente pensa que as coisas estão melhorando, vão ficando mais preocupantes, e eu queria dizer algo para vocês. Quando Jesus estava assistindo uma conferência agora à tarde, e esse pastor é um apóstolo, na verdade, ele estava compartilhando com os pastores, líderes, e ele falou algo que marcou no meu coração. Quando Jesus entrou na sala onde os discípulos estavam, e eu creio que os discípulos estavam isolados, confinados, os discípulos estavam lá de quarentena, com medo dos romanos, depois da morte de Jesus, depois que Jesus foi crucificado, eles estavam lá todos desesperados, mas de repente Jesus entra naquela sala, entra naquele cenário onde eles estavam, e Jesus fala uma coisa: paz seja convosco. E eu creio que muitas vezes nós falamos assim para os irmãos: a paz do Senhor, paz dos irmãos. Está errado. Essa paz do Senhor que a gente fala, que muitas vezes a gente está falando, como vira um clichê, às vezes é um cumprimento, como se fosse um bom dia, boa tarde, boa noite, e não é isso. Quando você fala paz do Senhor, é uma transferência, é uma impartição, você está transferindo a paz seja com você. E nesta noite eu quero dizer algo do Senhor para a sua vida, para que está nos assistindo e nós aqui. Nós precisamos ter a paz do Senhor, senão a gente não suporta. A paz do Senhor, o mundo não dá, não tem lugar que tenha, e hoje ninguém pode dar, mas Jesus tem, e Ele está transferindo para nós. Então não é só um cumprimento, não, Deus abençoe, Deus te abençoe, a paz do Senhor, não é só isso, a paz esteja na sua vida. Estamos transferindo essa paz de Cristo que está no nosso coração, porque Ele está aqui, amém? Eu quero falar sobre essa paz que entra em nós, que é o Espírito Santo. E um texto lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse texto. Ele diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, amém?
aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Olha que poder que tem esse Espírito Santo de Deus. Olha que poder, o poder que ressuscitou Jesus, é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, depois de 3 dias, sem sinais vitais, 3 dias no sepulcro. O Espírito do Senhor levanta Jesus, ele traz aqui a vida, e agora nós percebemos o que? O Espírito do Senhor está aqui, é o mesmo que está nesta noite, está agora nesta casa, está aqui comigo, com você, e ele diz: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos em você, habita em você. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês, amém? Então eu queria fazer uma pergunta para você, irmão, igreja que está aqui, você que está nos ouvindo: aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito de Deus? Onde ele habita? Qual o lugar onde o Espírito está? Talvez a gente fale: o Espírito Santo está aqui. Não, está errado. Está no templo, está na igreja, está... não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos entender algo, precisamos responder as coisas na Bíblia, não é o que eu acho, não é o que eu penso, isso é fútil. A Bíblia diz que o caminho que o homem parece certo, mas o fim é perdição. Mas a Bíblia fala algo, no livro de 1 Coríntios capítulo 6, diz que: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, que não sois de vós mesmo? Numa versão diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, e que vive em vocês, e lhe foi dado por Deus? O apóstolo Paulo estava fazendo uma pergunta para a igreja que eles tinham esquecido, e olha que nós estávamos com o apóstolo Paulo lá na igreja, escreveu lá para a carta de Coríntios, ele tinha passado por lá. Vocês não, já disse para vocês, vocês esqueceram que o Espírito Santo habita? Onde que o Espírito Santo habita? Em nós. Agora, quais são as características do Espírito Santo em nós? São as características que a gente está tendo? Nós precisamos verificar, a gente precisa fazer um checklist. Quando a gente tem um probleminha no carro, a gente começa: opa, isso aqui não está normal. E a gente precisa perceber e buscar mais do Espírito Santo. E eu estou falando assim do Espírito Santo porque eu vejo que a gente se aprofundou em tantas áreas, nós temos tantos conhecimentos na igreja, tanta coisa, tanta sabedoria, né? E nós temos também muita informação, não vou falar conhecimento, mas informação a gente tem bastante. Mas a coisa mais importante é a presença do Espírito Santo. Nós não podemos trocar a presença do Espírito Santo por nada. Por nada. E a presença do Espírito Santo, ela é algo especial. Ela muda, ela transforma a nossa vida. E eu não estou falando quando o ambiente está legal, não estou falando quando a gente está bem, eu estou falando quando o tempo está difícil. Eu estou falando quando há uma perseguição, quando há dificuldade, quando o povo de Deus, os discípulos, ficaram no cenáculo lá por aqueles dias, né? 120 pessoas ficaram em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo. Eles estavam lá isolados, eles estavam lá no quarto, né? Tipo de uma quarentena, mas eles estavam abertos para o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e encheu de alegria. Eu quero trazer aqui uma ilustração para falar para vocês de um personagem na Bíblia. E eu comentei rapidamente no sábado, na quarta-feira passada, nessa quarta, melhor dizendo, que nós estávamos orando, e Deus me deu uma palavra sobre Sansão, e sobre o Espírito do Senhor que estava sobre Sansão. E eu fiquei imaginando como Sansão, ele que tinha tanta presença de Deus, pôde perder ela. E aqui eu acho que é um aviso para a gente tomar cuidado, para a gente não perder a presença de Deus. E no livro de Juízes, capítulo 15,
A gente vai ver uma história de Sansão que nós gostamos de contar para as crianças, gostamos de falar aqui para os amigos, e a gente conhece essa história de um homem chamado Sansão. O que a gente não sabe muito é o contexto desse chamado. Na verdade, Sansão era filho de um homem chamado Manoa, que significa descanso. E ele queria tanto ter filho, mas não podia ter filho. Sua esposa era estéril. Mas Deus apareceu e falou assim: vocês vão ter um filho, e vocês vão colocar o nome dele de Sansão. E Sansão significa como o sol, aquele que brilha. E ele vai julgar, ele vai reinar em Israel, para defender Israel dos midianitas, dos filisteus. Filisteus são aqueles que roubam, são inimigos que vinham, saqueavam, eles eram muito fortes, eles tinham domínio de armas, então subjugavam Israel. E nós temos essa história. Então Sansão cresce, e ele tinha que fazer algo. Você não corta o cabelo, você não toma vinho, você não bebe bebida forte, não era nem para ele comer uva. Olha, você é consagrado a Deus, nem uva você toma. Quem sabe você toma uma uva e, né, tem uma quedinha para um vinho mais forte. Ele era proibido. Então a vida dele era consagrada. E uma característica de uma pessoa consagrada é força, é poder. Força e poder. É isto, força e poder. O apóstolo Paulo, ele diz algo na carta aos Coríntios, que eu não quero estar com vocês aqui com palavras persuasivas, com palavras de sabedoria, de conhecimento, mas eu quero estar com vocês debaixo do poder de Deus, e o poder de Deus é o Espírito Santo. E a gente lembra que ele foi uma vez lá no Areópago, lá em Atenas, e ele começou a falar com tantas palavras, com tanta sabedoria, porque Paulo era doutor da lei, tanta coisa, e que lá as pessoas ficaram impressionadas com eles, mas ninguém se converteram. Ficaram impressionados com a sabedoria dele, mas ninguém se converteu. Quando ele vem para Coríntios, ele fala assim: eu não quero mais estar com vocês com palavras de sabedoria, mas com o poder de Deus. Então houve uma grande conversão. O que converte, o que muda o coração das pessoas, não é nossa sabedoria, é o poder de Deus. Então nós precisamos dar lugar ao poder de Deus. É lógico que nós vamos ter nossas escolas, precisamos aplicar nossas escolas. E quando a gente, talvez, pastor, nós temos, né, muita escola e tal, mas o que acontece quando nosso aluno não aprende? Fica de recuperação. Nós estamos fazendo agora na escola aí, remotamente, e vamos ter que fazer o ano que vem, quase 8 bimestres, retomar. Por quê? Porque não teve entendimento. Não adianta você passar pela escola se você não pratica a escola. Tem que retomar. Então Paulo estava dando uma lição para a gente, que nós precisamos andar na manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma escolha individual. Eu desejo que você tenha o Espírito Santo, mas se a sua vida de oração é medíocre, você não anda com o Espírito Santo. Se sua vida na palavra de Deus é medíocre, você nunca será cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio de queda, de pecado. É isso que diz a palavra. E você vai ver esse exemplo na vida de Sansão. E eu falei rapidinho sobre Sansão, e hoje era bem de manhãzinho cedo, acho que foi meio de madrugada que eu acordei, e veio essa palavra de novo, mas de uma forma específica. E a história de Sansão é que ele se movia no poder de Deus, ele se movia na força de Deus. Então ele ficou um pouco confinado, ele ficou um pouco isolado por causa das escolhas que ele teve. Ele teve uma escolha, e ele ficou muito isolado na sua liderança, ali no seu período de juízes, até que um dia ele escolhe uma mulher para se casar, mas não há uma aprovação da família, não há uma aprovação, e ele fica chateado, começa a andar sozinho, ele começa a se isolar. E quando nós nos isolamos, e nessa situação de pandemia, é muito óbvio, é claro, especialistas estão falando isso, e que revela, nesse período de pandemia, revela muito claramente o que nós temos em nosso coração, o que nós somos. Porque no período de pandemia,
você fica só com uma pessoa, você só fica falando com você mesmo, e aí você fica convencendo você de coisas que é errado. E Sansão ficou pensando, você pode namorar essa aqui, pode namorar aquela, não, eu quero essa, não, eu sou juiz aqui, eu faço o que eu quero, eu vou dar um jeito. E ele começou a falar muito com ele mesmo. E nesse primeiro momento que eu tenho aqui, lá no capítulo 9, do capítulo 15, verso 9, a gente vê que ele destrói os filisteus. E ele acaba com os filisteus. Os filisteus são inimigos, são os demônios. Hoje, se você falar para mim, pastor, o que são filisteus? São 7 inimigos que nós temos que vencer nessa esfera. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala 7 inimigos na terra de Canaã. Nós temos que vencer esses 7 inimigos. E são 7 espíritos, 7 demônios, que nos enfraquece, que nos ameaça, que nos dá desânimo, que nos lança na lama, nos leva ao pecado. Nós temos que vencer esses demônios. E você vence com autoridade. E um desses era os filisteus. E ele sempre vencia, sempre destruía. Deus dava graça para ele e ele destruía. E no versículo que eu quero ler para vocês, diz que os filisteus foram e acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Judá significa adoração. Os filisteus, os inimigos, e eu vou aqui contextualizar para os dias de hoje, eles começam a interferir na adoração do Senhor na igreja. Ele começa a atacar os Sansãos de Deus, são aqueles que brilham. E eles não se deram por satisfeito tomar as coisas, eles começaram a entrar, e eles se levantaram e guerrearam contra Judá. Eles acabaram interferindo na adoração. Judá significa adoração. Então os homens de Judá, versículo 10, perguntaram aos filisteus: por que vocês vêm nos atacar? Nós só adoramos o Senhor, por que vocês estão fazendo guerra conosco? E eles responderam: nós viemos aqui para prender Sansão e fazer com que ele e o mesmo que ele fez com a gente. Sansão é aquele que brilha, aquele que faz diferença, aquele que incomoda. Eu lembro de uma historinha, de uma lenda, que uma historinha, mas serve para ilustrar para a gente. A história de um vagalume. A história de um vagalume era que uma serpente sempre perseguia o vagalume. Sempre ela perseguia o vagalume. Acho que eu contei isso para vocês. Mas sempre o vagalume escapava, voava para cá, voava para lá, dava uma voltinha e ele escapava. Mas um dia essa serpente, essa cobra fechou de um lugar de uma forma que entrou num buraco e o vagalume não tinha como sair. Então a serpente falou para ele: mas agora você está perdido, agora eu vou destruir você, agora eu vou comer você. E o vagalume falou: por que você quer me comer? Eu não tenho carne, eu não tenho nada. Por que você me persegue? Por que você quer me destruir? E a serpente, a cobra, diz o seguinte: porque teu brilho me incomoda. Irmãos, se você é um cristão, você incomoda. Nas trevas você incomoda. Você vai incomodar, então vai ser perseguido. E nós precisamos entender nosso papel como Sansão. Sansão negociou o que Deus tinha para ele. Isso eu não posso fazer. Então ele agora se levanta e ele começa a combater esses filisteus que atacaram Judá. E você percebe que os homens de Judá, com 3.000 homens, foram atrás de Sansão e falaram: olha, Sansão, nós vamos ter que entregar você, senão ele vai destruir a gente. Então ele falou: tudo bem, vocês me amarrem e me entreguem para eles, depois eu resolvo. Então eles amarraram Sansão e levaram Sansão para os filisteus. Os filisteus chegaram. E o versículo 14 diz que chegando ele a Lei, a cidade de Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, com muita alegria. Agora vamos destruir Sansão, vamos destruir aquele que brilha, aquele que é luz do mundo. E é isso que o diabo quer: destruir o Espírito do Senhor na sua vida. Porque o que fazia Sansão brilhar é o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus precisa habitar em nós. Se a gente está vazio do Espírito Santo, se a gente está falando só com a gente mesmo,
a gente precisa cair de joelho, se arrepender, Espírito vem. Precisamos trazer novamente nossa conversão, nossa tona. E o texto, verso 14 diz que: porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham no braço se tornaram como fio de linhos queimados, e as suas amarraduras se desfizeram da sua mão. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus gritando vieram encontrá-lo, mas o Espírito do Deus eterno fez Sansão ficar forte. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, se o inimigo cercar você, o que diz o texto? Que o Espírito do Senhor fez com que ficasse forte, de modo que nós não podemos falar assim: não, hoje pastor, não estou muito animado, não estou muito isso. Você pode estar desanimado com situações financeiras, econômicas, né, situação de cuidado do país, todas essas coisas que nós estamos passando por ela, mas você não pode desanimar no Senhor. Se o Espírito do Senhor está dentro de você, você é mais que vencedor, e você vai receber um poder de Deus, e vai destruir todos os filisteus, que são figuras de demônios. E nós precisamos falar, repreender: Satanás, seus demônios, saiam de nossas vidas, saiam de nossos lares. O Senhor Jesus ensinou isso, e eles estão aqui. Quando Jesus repreendeu aqueles demônios que estavam lá, naquele gadareno, que estavam naquelas pessoas, vocês acham que aqueles demônios foram para onde? Estão aqui até hoje. Os anjos que caíram do céu, junto com Lúcifer, estão aonde? Então a gente não tem essa noção do quanto ele está minando nossa mente, nossa vida cristã. E o capítulo 16, né, a gente viu aqui um episódio que o próprio povo entregou Sansão. Sansão então foi entregue, amarraram para os filisteus, e os filisteus foram lá, e Sansão arrebentou e matou 1000 homens. E passando isso, acho que Sansão ficou um pouco isolado, porque ele viu que seu próprio povo tinha entregado ele. E eu falo para você mais uma vez: o risco de nós nos isolarmos, o risco de toda essa pandemia criar problemas como estão acontecendo. Primeiro, a gente vai perdendo a razão, a gente vai ficando um pouco irracional, porque você só fica pensando, maquinando, e o nosso imaginário vai ficando doente. Segundo, nós vamos ter problemas emocionais. Então agora, com toda aquela crise, com todo aquele isolamento, Sansão, cheio do poder de Deus, homem cheio do poder de Deus, homem que Deus agiu no seu nascimento, foi um milagre o nascimento, um homem consagrado a Deus, ele decide descer para Gaza. Decide descer, significa sair do lugar onde Deus o colocou, e lá encontra uma mulher chamada Dalila. Aí veio suas emoções: eu preciso ser amado, eu preciso ser abraçado, eu preciso. E ele começa a fazer um culto a si mesmo. Quando nós começamos a imaginar eu preciso, irmão, tchau, você já foi. Quando uma pessoa começa a falar eu, já foi. O hedonismo, culto a si mesmo. Então Sansão começou a cair. Sansão começa a cair aí. E a Bíblia diz que, no texto diz o seguinte, capítulo 16, versículo 15, se você está com a Bíblia, diz: então Dalila foi até Sansão e disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Ele se afeiçoou a Dalila, aquela mulher que se prostituiu com ele, e ela confessa, ela faz uma declaração que ele amava. Ele acabou de sair de um casamento, um noivado, e agora se entrega àquela mulher, e ela fala: você diz que me ama tanto, mas não conta o poder. De onde veio o poder que você tem? E a Bíblia fala que ele conta a verdade para ela, a racionalidade dele. Deus falou: não conta para ninguém isso, desobedece a Deus. Não conte que a força que você tem está no seu cabelo, ou seja, vem da sua mente. O apóstolo Paulo diz que nós temos que usar o capacete da salvação. O cabelo, ele está envolvendo nossa cabeça, mas está falando da nossa mente. Se o inimigo entrar na nossa mente, ele conduz todo o nosso corpo.
E eu entendo que nós estamos vivendo um tempo muito delicado. Muito delicado. Eu não tenho dúvida que Deus está julgando a terra por causa do pecado dela. E eu não estou falando não estou falando do mundo. Eu não estou falando do ímpio. Eu estou falando daqueles que deveriam ser luz, estão apagando. Estou falando da igreja. A Bíblia diz que a ira do Senhor sobre os filhos da desobediência. Quem é que desobedece, senão os filhos? Quem não é meu filho, não faz, não tem, e nem deve obrigação a mim. Mas nós devemos obrigação a Deus. Então nós estamos aqui contextualizando essa passagem. E Sansão é um tipo de Nivaldo, um tipo de você, um tipo de nós, que se a gente não colocar a mente no Senhor e contar os segredos de Deus, se a gente começar a abrir nosso coração para as pessoas erradas, vamos ser destruídos. A história de um rei chamado Ezequias, que abriu o coração para a pessoa errada. Ele contou onde estava seu tesouro, e daí as pessoas vieram e roubaram. Sansão contou onde estava o tesouro dele, a aliança dele, a promessa dele com Deus. Então o diabo minou. E agora a gente vê que ela amarra ele de verdade. E depois no versículo 17 diz: então acabou lhe contando a verdade, e o meu cabelo nunca foi cortado. Verso 19: ela fez Sansão dormir no seu colo. Sansão estava aprendendo a descansar na sua irracionalidade. Ele descansava em Deus, agora foi descansar no colo de uma mulher que estava prestes a matá-lo, enganá-lo. Porque ele começou a amar aquilo, começou a satisfazer com aquilo. Deus não chamou Sansão para aquilo. Deus não chamou você, irmão, para isso. Deus nos chamou para algo maior. Deus chamou para a gente governar. Deus chamou a gente para libertar seu povo, e não para a gente fazer coro com aqueles que são presos, cativos e amarrados. Deus chamou você para ser um Sansão. E nós temos a escolha, através desse registro, ser esse Sansão que sucumbe e cai, ou ser um Sansão que não cai. Imagine esse Sansão aqui não se rende. Eu não vou escutar, eu não vou dormir no colo de uma Dalila, eu não vou amá-la mais do que a Deus. Que história seria esse povo? Você já pensou se Sansão não tivesse sido capturado aqui, com essa força? Você pensou que reino, que poder Israel teria? Qual seria o domínio de Israel? Porque ele estava prestes a vencer todos os filisteus. Mas o povo sofreu, porque seu líder se entregou. Aquele povo sofreu, porque muitas vezes nós temos uma geração e os pais sucumbem. Então eu preciso trazer você para essa verdade. Ela fez Sansão dormir no seu colo, e em seguida chamou o homem, cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. E o que me chamou a atenção, versículo 20 é: disse ela, o filisteu venha sobre ti. Ela faz gozação com ele: agora cortei seu cabelo, os filisteus estão chegando. Tendo ele despertado do sono, esta fez como dantes, e ele pensou: eu vou fazer como antes, eu vou me arrebentar essa corda, e aí vou me livrar, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Na linguagem de hoje, uma tradução diz assim: ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Mas Sansão não sabia que o Eterno havia deixado ele. Eu vi uma vez uma mensagem parecida, muito forte, com o pastor Danny Bonilha. Ele trouxe uma palavra para nós no Siloé, para pastores e líderes. Esse irmão partiu esse ano, está com o Senhor. Eu me lembro dessa palavra dele. O maior risco de um líder é não perceber que o Espírito de Deus já não está na sua vida e fazer como antes. Eu vou arrebentar, eu vou fazer, não acontece. E aqui eu estou falando de nós. O Espírito do Senhor havia saído dele. Jesus restaura isso. O Espírito do Senhor está em nós. Nós acabamos de ler Romanos, que o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo
Vós sois o templo do Espírito Santo. Uau! Como posso viver seu Espírito Santo? Em época de... nenhuma época, muito menos nesse tempo de pandemia. Como posso viver seu Espírito Santo? Como nós gastamos muito tempo com celular, com trabalho, com banco, fila para ir no banco, fila para ir na loteria, né? Pagar conta de água, luz naturalmente, né? Fila para não sei o que, fila para comprar, fila no mercado, mas a gente gasta 15, 20, 30 minutos em qualquer lugar, mas a gente já não consegue 30, 50 minutos na presença de Deus. Às vezes a gente incomoda com o culto, você está demorando, a gente não pode chegar antes, não pode ficar um pouco depois. Tem alguma coisa errada conosco? Não tem coisa errada com a minha mensagem, não tem coisa errada com o texto bíblico, está errado conosco. Nós estamos errados. Cadê a fome do Espírito Santo? Eu estou lendo um livro do Francis Chan. Esse livro me impactou. Ele fala assim: o Deus ignorado. Pai, Filho e Espírito Santo. São três deuses, né? É Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós falamos muito do Pai, falamos muito do Filho, né? Pai, Deus abençoe, Deus guarde. A gente manda a conta para Deus, né? Ah, Jesus que nos salva, o sangue de Jesus tem poder, né? E o Espírito Santo? E eu pergunto para você, onde que está o Pai? O Pai está no céu. Onde que Jesus está? No céu. Ele disse que eu fui para o céu, eu vou para o céu. Quando você orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Agora, e o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está deve estar em mim. Então, quando o Espírito Santo está em nós, e quando você ouvir uma frase, os filisteus, os demônios, ataques estão vindo, essa praga está chegando, e você vai arrebentar todo esse medo, vai destruir todas essas amarras emocionais, espirituais, porque o Senhor é contigo. Quando você ouvir, né, vozes, né, nós ensinamos aqui na igreja, nós temos uma posição escatológica que Cristo, né, Cristo voltará a buscar sua igreja. Jesus disse que Ele voltará. Não bebereis mais convosco até o dia que beberei na casa de meu Pai, a ceia. Eu vou preparar-vos lugar. A maior promessa de Jesus, você olhar na Bíblia, é sobre sua vinda. Ele volta. Mas alguns acham que Jesus vai voltar num tempo muito tranquilo. Não vamos sofrer nada, daqui a pouco Jesus vai tirar a gente. Nós não temos base bíblica para dizer que a gente vai sair antes da tribulação. Por isso, ela está começando. Só começando. A gente está sentindo só um arzinho, só atmosfera. Ela está só começando. Então a gente precisa do Espírito Santo, porque é Ele que vai estar conosco, é Ele que vai estar aqui. Eu te livrarei, né? A palavra te livrar, te guardar, na palavra diz lá em Apocalipse: eu te guardarei do dia mau que há de vir sobre a terra. E essa palavra guardar significa proteger, não fala tirar, que é a palavra arrebatamento, que é traduzida por rapto, né? Se o Senhor vir nos buscar antes da tribulação, eu não vou reclamar, eu gostaria. Não precisava nem tomar vacina, o Senhor já nos leve, né? Ele vem buscar o arrebatamento da igreja. Os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Vai ser um susto. Imagina aquele cemitério lá, a pessoa saindo da terra, levantando gente para baixo e para cima. Está escrito em Tessalonicenses: os mortos em Cristo vão ressuscitar, corpos glorificados. E nós que estamos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Promessa de Jesus. Nós lemos tanto a Bíblia, esquecemos de ler Apocalipse, esquecemos de ler as promessas dele, os ensinos de Paulo sobre a vinda de Jesus. Por que nós estamos vindo para a igreja? Por que a gente veio para a igreja? Por que você aceita Jesus? Não é só para limpar nosso nome, não é só para a gente ter um clube social, não é só para dizer que agora eu estou aqui, estou legal, tenho coisa para fazer. Não! É porque eu vou morar no céu. É porque existe um destino. Não tem sentido vir para a igreja se eu não entender que tem um destino para mim.
Agora eu tenho que fazer uma escolha, agir como o Espírito Santo e não como Sansão, porque no isolamento, no distanciamento dele, ele começou a massagear sua alma. Eu mereço uma Dalila, eu mereço amar isso, e ele começou a se entregar às concupiscências da carne, que são desejos fortes. A Bíblia diz concupiscências fortes, que são incontroláveis. O que essa palavra significa? Que você não controla. Então fuja, não fica perto. Não fica perto, fuja. A Bíblia diz que é incontrolável. Como é que você vai dizer, não, eu sou Sansão, eu sou bom? Não, ninguém consegue. Fuja. A gente viu um exemplo na Bíblia chamado do profeta Elias. Ele foge de Jezabel, um espírito maligno de manipulação e controle. Não é para a gente brincar com isso, é para a gente correr disso. Então nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo. Eu queria falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, mas nosso tempo esgotou. Mas eu vou continuar com vocês sobre essas ministrações. Nós precisamos do Espírito Santo. Você vai olhar na Bíblia que o Espírito do Senhor saiu de Sansão. Por que o Espírito Santo sai de nós? E eu fiquei imaginando, Deus, por que o Senhor deixou ele? Numa versão diz que o Espírito do Senhor o abandonou, né? Ficou pesado, né? Por que o Senhor deixa você? Por que deixa a gente à mercê dos filisteus? Que daí eles vieram, amarraram, e a primeira coisa que eles fizeram, interessante que eles não matam. Os demônios não têm interesse de matar você. Ele tem interesse de furar os seus olhos. A Bíblia diz que eles o cegaram, vazaram os olhos dele. Por quê? Porque não adianta você ter força se você não tem visão. Uma pessoa sem visão não funciona. No mundo espiritual, nós precisamos ser curados dessas coisas. E ele faz isso. Ele vai. E ele então, o texto diz que eles vazaram os seus olhos. E me chamou a atenção aqui, porque nós vemos algumas coisas, né? Deus está promovendo uma grande salvação para nós, mas não adianta um exército para conseguir a vitória, basta uma integral submissão ao Senhor. Nós vemos que tinha 3.000 homens de Judá, não conseguiram vencer lá os filisteus. É a obediência ao Senhor que nos dá vitória, né? Eu digo para você, né? Nós estamos vivendo sobre, fala assim, pastor, isso é um juízo de Deus, essa pandemia é um juízo de Deus, e o juízo de Deus não, para desobediência. Por que tem gente boa morrendo? Por que nós temos gente cristã boa partindo? Aí, irmãos, fica complicado. Mas a gente pensa que não vai acontecer com os outros, não vai acontecer com a gente. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha sido assassinado, morto, degolado. Os mártires da igreja não tinham sido cerrados ao meio. A gente acha que quando a gente está nessa esfera do mundo aqui, pode acontecer com a gente entra nessa também. E tem muita gente que Deus está julgando, porque nós estamos na terra. E pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nós não sabemos. Quantas famílias nesse Natal não vão conseguir se reunir? Não porque não pode se reunir porque está perto, porque partiram. Deus tem nos guardado, Deus tem guardado você. Mas eu creio que nós precisamos voltar para uma oração muito profunda. Espírito Santo, vem. Não, o cheiro não está legal. Quando o Espírito Santo está em nós, está um discernimento, você sente. Você tem um radar, né? Não é verdade? Parece que dá um discernimento. Uma coisa que, mas de onde viu isso, né? Como é que você sabe? Deus vai te dar, o Espírito Santo te dá discernimento. Lá em casa minha esposa tem um discernimento. Ela, conforme eu passo assim, ela já fala: o que você fez? O que você bagunçou lá? Né? Ela olha para mim e já chega, eu não posso nem pensar. Se eu pensar, né? Esses dias derrubei um negócio lá, esconder, arrumei bem certinho, guardei bem certinho, impecável, do jeito que estava, nasceu de novo.
Pois não é que ela chegou, depois, você derrubou as coisas lá? Não sei o quê, mas como é que você viu? Como é que você descobriu? Sabe, esse discernimento. Você e eu precisamos ter esse discernimento espiritual. O que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo conosco? Com nossos filhos, com nossos pais, nossas crianças, com todo esse isolamento, distanciamento, isso não faz bem. Mas temos que passar por isso. Mas é nisso que somos revelados. É nisto que somos revelados. É nisso que nós entendemos. Tem uma teoria de Freud, né? Eu vou pedir licença para comentar isso com vocês, porque ele fala o seguinte, que conforme as circunstâncias que nós vivemos, o ser humano se torna um animal. Então ele fala tem uma teoria dele, que ele coloca uma ideia, um pensamento, de que se, né, uma pessoa lá come finamente, um lord, né, uma pessoa come com talheres e tudo bem, mas se ele estiver passando uma necessidade, ele não vai comer daquele jeito. Ele vai comer que nem um cão, vai pegar o coisa lá e vai comer correndo tudo. E se tiver só um prato, 2, 3 pessoas, ele vai pegar aquele prato, vai fugir, vai matar as pessoas porque ele vai comer. Então ele tem essa teoria, dizendo que o ser humano faz isso. Mas um outro homem, que foi um dos discípulos dele, Viktor Frankl, ele é um judeu, e ele foi preso nos campos de concentração nazista. E ele fala que quando eles se reuniram lá, ele viu alguns judeus se manifestarem da mesma forma que o Freud fala. Eles se tornaram animais, se prostituíam para comer. Olha, para que os alemães dessem mais comida para eles. Eles chegavam até bater, matar alguém para pegar a bota do outro, alguns judeus. Mas a maioria dos judeus, aqueles que guardavam a Torá, a palavra de Deus, não faziam isso. E disse que na dificuldade, naquele isolamento, naquele confinamento, se revelou aqueles que eram verdadeiros. E aqueles judeus que eram verdadeiros, eles falavam assim, eu matava a pessoa, pera aí, não mate ele não, me leve, eu quero morrer no lugar dele. Aqueles judeus que estavam lá com fome, com muita fome, e o outro com fome, veio um prato para ele, ele pegava assim, olha, coma a minha comida, você precisa mais que eu. E você? Eu vou fazer jejum. Aqueles judeus que guardavam a palavra de Deus, aqueles que revelavam que eles eram do Senhor, eles iam nas pedreiras lá e viam outros que chegavam sem calçado, ele tirava as botas, davam para eles. Então eu fiquei pensando, irmãos, a diferença nesses dias, de como essas coisas estão revelando quem nós somos, quem a igreja é. E nesses dias precisamos nos aproximar de Deus, porque nossa aproximação com Deus vai nos levar à aproximação do nosso irmão, e olhar com misericórdia, e olhar com compaixão e amor. Ah, você não tem porque você não presta, você não tem porque você não precisa, você não trabalhou. Não, você não tem, eu tenho, eu vou te dar. Você errou, temos que acabar com você, vamos vender você lá, vai para o campo de extermínio. Não, vem cá, eu sou mais forte com você, eu estou mais preparado para morrer do que você, fica aqui, e eu vou no seu lugar. Os momentos difíceis, segundo essa linha, os dois são os grandes psicanálises, tanto Viktor como Freud. Ele é um é judeu e o outro né, já é mais cético. Eles ensinam essa verdade para a gente, essas duas teorias. E eu creio que nesse tempo de pandemia, como aconteceu com Sansão, nós vamos fazer escolhas. Eu espero que você faça a escolha buscando o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Você que está na sua casa, abra seu coração, fique em pé e fala: Espírito Santo, enche meu coração. Não deixe o Espírito Santo sair de você. Eu quero dizer uma coisa: os filisteus estão chegando, demônios estão chegando, sim. E são aqueles que, o que eu temo não é aquele que tem poder de matar nosso corpo, mas aqueles que têm poder de lançar nossa alma no inferno. Estes são perigosos.
eles estão chegando, e eu preciso sondar meu coração. Espírito Santo, o Senhor está em mim ainda? O Senhor está em mim ainda? Querido, se você sente que está um pouquinho fraco aí, corre. Pastor, mas quem nos dá o Espírito Santo? É Jesus. É Jesus que nos dá o Espírito, porque o Espírito Santo é dele. É Ele que batiza com o Espírito Santo. E quando nós começamos a ser cheios do Espírito Santo, começamos a falar em línguas. E a falar em línguas, algumas pessoas pensam que falar em línguas não edifica a igreja, não faz nada, mas falar em línguas edifica a gente. Edificar significa levantar, restaurar, colocar em pé, firme. Primeiro eu tenho que ser edificado para edificar meu irmão. Se eu não estiver bem, como é que fica? Então eu quero convidar você aqui na igreja a fechar seus olhos, abrir suas mãos, seu coração e falar em línguas. Se você sente que o Espírito Santo, pastor, está enrolando, não estou conseguindo falar em línguas, então clame por Jesus. Clame por Jesus. Busque ajuda. E eu quero te ajudar nisso. Quero te ajudar nisso. Quero que você pegue essa palavra, essa comida que eu coloquei agora e coma, e você satisfaça do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem que estar em você. Você é o santuário, está escrito que você é o lugar, o templo onde ele habita. O Espírito Santo não é só para estar no meu irmão, aquele irmão está falando em línguas, aquele irmão está sendo avivado, aleluiado, irmão, peraí, não é para você ficar observando quem está cheio do Espírito Santo. É para você olhar para aquilo e se arrepender e falar: Senhor, por que eu não? E eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo. Quando vi isso eu comecei a chorar. E eu fui exatamente onde aquela pessoa estava, de joelho, recebendo o Espírito Santo. E fiquei naquele lugar, e eu fiquei de joelho lá debaixo daquelas lágrimas. E o Espírito Santo começou a tocar meu coração. E eu falei: eu não quero viver mais eu, mas eu quero Cristo viver em mim. Não quero ficar mais aqui achando que eu tenho direito, que eu posso, que eu tenho. Não quero mais essas coisas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em você, se os inimigos chegar, os filisteus chegar, os demônios chegar, você vai vencer, como Sansão venceu, como ele deveria ter vencido depois. Não vamos deixar o inimigo nos cegar, e tampouco vamos nos perder a presença de Deus, por causa de um capricho que nós temos. Foi o que Sansão perdeu, tudo por causa de um capricho pessoal, por causa do ego. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, ore em línguas, irmão. Você que está aqui, ore em língua, busque o Senhor. Você que está em casa, ore em línguas. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está vindo sobre você, e você vai chamar o Espírito Santo, e ele vem sobre você, e toda amarra, toda corrente que o inimigo, que os demônios colocaram na sua vida, vão cair, vão quebrar, não terão força sobre você. Você vai ser guardado, protegido por Deus, porque o Senhor está contigo. Ele é tua proteção. Nós estamos debaixo do Senhor. Confiar no Senhor, Ele vai te honrar, vai te exaltar, vai te colocar nos lugares especiais, porque você confiou no seu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe os meus irmãos que aqui estão, as vidas que estão nos ouvindo agora por essa transmissão, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, entrar neste coração. O Senhor não quer ficar numa casa, o Senhor não quer ficar num quarto, o Senhor quer ficar dentro de nós. O Senhor, Espírito Santo, nós somos lugar da tua habitação. Vem morar em nós, vem encher nossa vida, vem, Senhor Jesus, operar na nossa vida. E se há algo errado no nosso coração, se há um capricho pessoal, se há um ego, se há uma ação demoníaca na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nós repreendemos agora, declaramos em nome de Jesus: saia da nossa mente, saia da nossa vida, saia do nosso coração, em nome de Jesus. Irmão, ore, se você tem alguma coisa no seu coração, repreenda, fale em nome de Jesus: eu expulso esses demônios, esses pensamentos, essas ideias, esses conceitos que não vêm do Senhor, saia da minha mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que nesses dias de pandemia, esses dias de isolamento, Pai, que possamos revelar quem nós somos realmente. Somos como luz do mundo. O Senhor diz: vós sois luz do mundo e sal da terra.
Pai, em nome de Jesus, seu povo, sua igreja está e fará diferença nesses dias. Será um socorro, será um alívio, onde as pessoas poderão buscar descanso, as pessoas poderão buscar alimento, buscar calçado, buscar proteção, onde, Senhor, haverá pessoas que vão interceder, orar, se entregar. Essa, Pai, é a minha oração. Espírito Santo, vem em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa as vidas que estão nos ouvindo agora, estão agora recebendo essa palavra, nessa transmissão. E minha oração é que o Senhor visite esse coração, visite essa casa, e que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer morar na sua vida, e se você quer, o Espírito Santo pode entrar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando com a igreja aqui por você que está na sua casa, e vamos ter um louvor. Queremos que você ouça esse louvor, e que você seja cheio do Espírito Santo, porque quem nos dá o Espírito Santo não é a igreja, não é uma pessoa, é Jesus, é Jesus. Abra o seu coração, deixa Ele vir, deixa aberto a porta do seu coração. Jesus diz que eu estou à porta e bato. Deixa Ele entrar e encher você com sua paz e graça, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Espírito, enche a minha vida. Abra suas mãos, irmãos. Espírito, receba do Senhor Jesus. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha Enche meu irmão, enche minha irmã. Enche, porque eles vão destruir os filisteus. Eles vão destruir esses inimigos que estão se levantando contra essa casa, essa família. Oh Senhor, é com teu Espírito que nós vencemos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Comece a falar em línguas e adorar o Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Deus, nós entregamos a Ti nosso clamor diante de Ti, Senhor. Obrigado. Recebe esse tempo, ó Deus, esse culto. Recebe o nosso clamor, as nossas súplicas, a nossa confissão que precisamos do Teu Espírito, o Espírito da verdade, da luz. Obrigado, Deus. Abençoa cada vida, Deus, que acompanhou esse culto, que ministrou na sua casa, com sua família. Eu oro para que o Teu Espírito venha com Tua luz, com Tua graça e com Tua força, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Amanhã teremos o nosso culto às 18h30. Deus abençoe. Amém.